Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar dicas de esmaltação. Separei aí um passo a passo bem legal que eu costumo fazer nas minhas unhas para poder dar todas as dicas aí para vocês. Então, antes da gente começar o vídeo, já deixa seu like aí no vídeo porque me ajuda muito e se inscreve aqui no canal também se você ainda não for inscrito. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A primeira dica é hidratar a cutícula e deixá-la bem ajeitadinha ali para poder receber o esmalte e ficar com o acabamento mais perfeito. Então, para isso eu uso essa cerinha de unhas da Granado, mas eu já fiz um outro vídeo aqui no canal, na verdade fiz dois vídeos, né? Eu mostrei todo o meu passo a passo com cuidado das unhas, assim, sem tirar a cutícula, que vou deixar os dois vídeos aqui no bloco de informações. E o outro vídeo eu mostrei meus produtinhos que eu uso para hidratar a cutícula. Eu gosto muito dessa cerinha da Granado, mas nesse outro vídeo que eu fiz, várias meninas recomendaram outras cerinhas também de outras marcas com opções até mais baratas e que eu acredito que deu o mesmo efeito dessa cerinha da Granado. E se caso você não tiver nenhuma cerinha de unha assim, você pode usar o olhinho também. Nesse vídeo que eu mostrei os produtos de hidratação de cutícula, eu mostro opções de óleo lá também. Ou qualquer outro hidratante que você tiver nas unhas. Você passa antes de passar o esmalte. Então logo depois que eu passo a cerinha da Granado ali, eu venho com uma espátula e vou soltando a cutícula ali em volta para se caso tiver algum pedacinho agarrado, eu conseguir soltar e assim ficar com um acabamento bem mais bonito na hora que eu for passar o esmalte. E no meu caso eu não tiro as cutículas, mas caso você tirar, não tem problema nenhum você fazer esse passo aí da hidratação, que vai dar uma hidratada ali em volta do seu dedo ali, e com certeza vai dar um acabamento bem mais bonito. E logo depois que eu passo a espátula, eu venho com uma escovinha de unha, que eu comprei e separei só para deixar para unha. Aí você pode usar uma escovinha própria também, né, para unha que tem, mas eu gosto de usar essa escovinha de dente aí, que ela já apareceu em vários vídeos aqui do canal. Aí eu pego ela e vou dando uma leve massageada, né? Passando ela bem de leve ali por cima da cutícula. No passo 2, a gente vai fazer a preparação para a unha receber a base e o esmalte. Então, para isso, eu uso um removedor de esmalte sem acetona. Eu estou usando esse daí que eu estou mostrando para vocês no vídeo. E eu umedeço um pedacinho só, pequenininho de algodão, com um pouco removedor também. E aplico ali só na unha, sem deixar encostar na cutícula, só para poder tirar o excesso da cerinha da unha ali e o esmalte poder fixar bem na unha, né, para poder a esmaltação durar. E o excesso de creme ou de óleo, seja lá o que vocês estiverem usando, que for continuar ali no seu dedo, vocês podem deixar, não precisa limpar, porque isso vai facilitar logo mais na frente quando a gente for limpar os borrões do esmalte. E agora chegou a hora da gente aplicar a base. Eu recebo muitos comentários aqui no canal das pessoas me pedindo dicas de base. Eu normalmente não tenho preferência assim para base, eu meio que uso qualquer uma. Mas desde quando eu fiz um vídeo aqui no canal que eu mostrei a diferença de hipoalergênico, 3 Free, 5 Free. Não sei se vocês viram esse vídeo, mas vou deixar aí no card para quem quiser ver depois. Eu vi lá, né, eu pesquisei bastante para poder fazer esse vídeo. E eu vi que alergia a gente pode adquirir depois, né? Não precisa nascer com alergia. Então, desde quando eu fiz esse vídeo, eu tô dando preferência para base hipoalergênica, base que seja free e tal, para poder evitar, já que eu fique com alergia mais para frente, não sei, mas aí eu tô preferindo usar base hipoalergênica. Então, eu tenho usado mais essa base aí da Risqué, que vocês podem até rir de mim, mas eu comprei ela achando que era uma cobertura fosca. Eu não sei o que apareceu assim na minha cabeça, que eu li que era cobertura fosca, e só quando eu cheguei em casa que eu vi que era a base. Mas aí, como a gente já tinha comprado, né, eu tenho usado ela e ela é hipoalergênica, mas ela não tem assim propriedade nenhuma de tipo fortalecimento nem nada, ela é só uma base. Mas o que eu indico para vocês é base assim de acordo com o que vocês estejam precisando. Por exemplo, se vocês estiverem com as unhas fracas, aí vocês compram base para unha fraca, para endurecer a unha e tudo mais. E se possível, dê preferência para produto hipoalergênico, porque a base é o que vai ter o contato ali primeiro com a sua unha, né? Então é bom você usar um produto que seja free, livre de substâncias que possam te dar alergia.
E a base que eu tava usando antes de usar essa da Risqué, que eu acabei comprando por engano aí, que eu contei pra vocês, é essa da Impala. Eu cheguei a usar ela quase no final, ela já tá bem assim no finalzinho. Ela agora tá um pouquinho mais dura, então não tô usando mais ela, mas eu usei ela bastante. E quando eu vou gravar vídeo pra SWOTs aqui no canal, que eu tiro e boto o esmalte o tempo inteiro, eu acabo usando essa daí da Anitta. Ela não é free. A da Impala eu não sei se é hipoalergênico ou não, porque o rótulo, como eu já estou usando ela há bastante tempo, o rótulo já até apagou, não consegui ler os ingredientes que ela tem. Mas essa da Anitta não é free, mas aí eu uso ela só para fazer swatches e tudo mais, porque quando eu faço resenha de esmalte aqui no canal para vocês, eu só passo o esmalte e tiro na maioria das vezes. Então eu acabo usando essa daí da Anitta mesmo. E só para reforçar, é muito importante que a gente use a base antes de passar o esmalte, porque é a base que vai criar ali a película protetora, né, de contato com o esmalte nas suas unhas. Então a base vai prevenir que sua unha fique amarelada e tudo mais. Então é muito importante você usar uma base antes de você esmaltar. Eu, no meu caso, assim, como eu disse, eu não tenho preferência para base. Eu prefiro usar esses produtinhos que eu disse nesse outro vídeo que eu gosto de usar para poder hidratar a cutícula, fortalecer as unhas e tudo mais. Então eu prefiro dar preferência sim para esse tipo de produto, mas nada impede vocês comprarem uma base para endurecer as unhas, essas coisas assim que tem bastante no mercado. É só dar uma procuradinha aí que vocês vão achar. Já vou começar com as dicas de esmaltação na base. Infelizmente o pincelzinho dessa base que eu comprei, ele veio meio zoadinho, tá com as cerdas ali todas tortas, mas essa base ela tem aquele pincel flat, né, que eu sempre falo aqui no canal que eu gosto muito mais. E já vou mostrar mais exemplos em esmalte para vocês conferirem. Mas quando eu aplico a base, eu já aplico ali fazendo a esmaltação americana, que é a esmaltação sem encostar ali na cutícula. Então eu aplico com cuidado ali, para não deixar sujar o dedo de base. E vamos então para a parte da esmaltação, que é a parte mais aguardada desse vídeo. Eu separei 4 esmaltes para fazer a demonstração para vocês de como que normalmente eu aplico cada esmalte assim, porque depende muito da textura, da marca, do pincel e tudo mais. Eu vou falar alguns exemplos aqui para vocês nesse vídeo. E falando um pouquinho mais sobre a esmaltação americana, que é a esmaltação que eu costumo fazer nas minhas unhas, vou tentar explicar aqui de uma maneira bem simples para vocês entenderem. Essa esmaltação americana nada mais é do que você passar o esmalte ali deixando um leve espacinho entre a cutícula e a unha, que assim evita de você fazer muita sujeira na hora da esmaltação. Essa esmaltação recebeu esse nome aqui no Brasil porque as americanas, quando elas pintam as unhas, né, claro que não todas, mas tem muitas que deixam um baita espação ali entre a cutícula e a unha, e eu particularmente não gosto. Eu gosto de deixar um espaço bem sutil, assim, que a gente quase não consegue ver. E uma coisa que ajuda muito na hora de fazer essa esmaltação americana é o pincel ali do vidrinho de esmalte. No caso aí, esse esmalte branco que eu tô mostrando pra vocês da Risqué, tem o pincel flat, que é aquele pincel mais achatadinho, e do esmalte azul da Ludorana, ele é aquele pincel mais simples, mais fininho. Vou fazer então a demonstração para vocês com um pincel comum, que no caso é esse esmalte azul aí da Ludorana. Vou passar ele na primeira unha para vocês conferirem. Dá para fazer a esmaltação americana com esse pincel mais simples também, mas fica muito mais difícil. E a quantidade de esmalte é uma coisa assim que vocês vão ter que pegar com o tempo mesmo. Conforme vocês forem praticando aí pintar a unha, que vocês vão conseguir entender melhor como que é a quantidade certa para sua unha, dependendo da textura do esmalte e tudo mais. No caso aí desse azul, eu peguei um pouquinho mais de esmalte, porque eu já sabia que ele era assim, que ele manchava um pouquinho na primeira camada, então peguei uma quantidade ali boa, mas também não tanto para não ficar uma esmaltação tão grossa. Então peguei ali uma quantidade mediana de esmalte. Já no esmalte branco, que é esse da Risqué, muita gente tem vários macetes aí para poder passar esmalte branco, e esse da Risqué eu recomendo muito para quem gosta de usar esmalte branco, porque ele é muito pigmentado. Olha só, na primeira camada ele já cobre, e eu não fiz macete nenhum de passar cintilante, base fosca, nem nada do tipo, e praticamente com uma camada ele já cobre. E calma que eu já vou falar um pouquinho mais sobre a esmaltação americana, dar dicas aí de como que faz, mas olhem só a diferença do esmalte azul para o esmalte branco. Nessas duas unhas aí eu quis mostrar mais a diferença do pincel mesmo para vocês conferirem. Com o pincel branco eu consegui um acabamento bem mais bonito. Com o pincel azul, se vocês repararem ali em volta da cutícula, ainda ficou um pouquinho torto, então vou ter que tentar melhorar isso na segunda camada do esmalte.
Quando o pincel ele é mais fininho, a gente acaba tendo que passar mais vezes ali, dando mais pinceladas para poder cobrir a unha. Nesse caso desse pincel mais flat, mais gordinho, com poucas pinceladas você já consegue um acabamento bem melhor. E eu consegui mostrar para vocês no exemplo aí desse branco e desse azul. E na próxima unha eu passei esse esmalte da Vult. A Vult também tem um pincel bem achatadão assim, e ele encaixa perfeitamente ali na cutícula, na unha. Eu gosto muito dos pincéis da Vult. Eu já recebi comentários aqui de gente falando que não gosta, mas para esmaltação americana sim, ele é um dos mais perfeitos. E agora dando a dica da esmaltação americana em si, você vai chegar com o esmalte, com o pincel do esmalte ali bem próximo à cutícula, no meio da unha, e vai trazer esse pincel até o final da sua unha. E depois vai fazer o mesmo passo nas laterais da unha. Esse tipo de esmaltação também as pessoas chamam de 3 pinceladas, porque na teoria ali você deveria dar 3 pinceladas, dar uma no meio e 2 nas laterais, mas eu acabo passando a quantidade de esmalte necessária. Eu não dou só 3 pinceladas, eu dou ali até cobrir totalmente as unhas. E o último esmalte que eu vou fazer a demonstração aí pra vocês é esse esmalte da Nath. Ele tem um acabamento assim meio perolado, ele não é cremoso e ele tem um tom bem escuro. Então resolvi separar ele para mostrar pra vocês também como que faz a esmaltação de um esmalte mais escuro, porque muita gente tem dificuldade na hora de limpar. E o pincel da Nath, eles dizem que é flat, mas ele não é daquele pincel tão gordão assim. Ele é levemente achatadinho. Então eu começo ali próximo à cutícula, eu quase encosto o pincel na cutícula, mas não encosto. E vou trazendo o pincel assim pro restante da unha. Nesse daí eu acabei sujando um pouquinho mais ali no cantinho da unha, porque como eu tava esmaltando, gravando, fica um pouco difícil ali eu conseguir ver o que eu tô fazendo e tudo mais. Aí se caso borrar, né, a gente vem com um palitinho de unha e passa ali em volta da cutícula só para poder tirar o excesso do esmalte que borrou. E no caso, se vocês estiverem passando algum esmalte que seja mais fluido, né, aqueles esmalte mais aguadinho, que tenha consistência mais líquida, nesse tipo de esmalte é bem difícil fazer a esmaltação americana, dá até para fazer, mas ele acaba escorrendo bastante ali pro cantinho das unhas, mesmo você tomando todo o cuidado. Então, nesse caso, você vai precisar sim usar o palitinho de unha. E agora já estou aplicando novamente mais uma camada dos esmaltes. E uma dica muito importante é sempre você deixar secar entre uma camada e outra. Você deixa secar pelo menos ao toque ali, uns 4 minutinhos por aí, antes de aplicar a segunda camada. E a próxima dica é remover ali os borrões que a gente deu. A gente até tenta fazer a esmaltação americana, sujando o mínimo possível, mas às vezes acaba dando uma esbarradinha ali do pincel no dedo e tudo mais. Então a gente vai limpar agora. Eu vou dar algumas dicas para vocês sobre isso também. Então, para isso, eu pego o removedor de esmalte, umedeço o palitinho ali e pego um pouquinho só de algodão e enrolo em volta desse palitinho. Eu tenho que umedecer ele antes para poder grudar o algodão nele, né? E molho novamente a pontinha do palitinho no removedor para molhar o algodão. E já confesso para vocês que essa parte é muito difícil de gravar, porque eu não consigo ver ali direito onde que eu tô limpando. Então até optei por gravar essa parte com a mão assim nessa posição, né, para eu poder conseguir ver aonde que eu tava limpando. Então me desculpem por isso, vou fazer algumas posições aí bem estranhas com as mãos, mas para mostrar para vocês como que eu limpo. Então eu umedeço, né, o palitinho e vou passando ali de dentro para fora, fazendo meio que um movimento de rodar o palitinho ali em volta do borrão que ficou de esmalte. E aquele creminho que a gente passou logo lá no início, né, no primeiro passo, ele vai te ajudar a remover o esmalte, principalmente esse esmalte aí mais escuro. Ele ajuda a tirar o excesso de esmalte, né, o borrão, que deu bem mais fácil. E depois das minhas posições bem exóticas aí, esse ficou o resultado da esmaltação, só com a base e o esmalte, né, já limpado os borrões. Eu achei que ficou um resultado bem bom, porque, como eu disse, é difícil gravar aí limpando tudo, mas consegui um resultado praticamente perfeito aí para mostrar para vocês.
E o próximo passo é você finalizar essa esmaltação com extra brilho ou um top coat. O extra brilho que eu gosto é esse da Nath. E o top coat eu tenho usado esse da Colorama, mas já usei também o da Impala. E o da Impala também é bem bom. Normalmente o top coat ele tem essa coloração mais roxinha. E o top coat, além dele dar um brilho extra, ele faz a esmaltação secar mais rápido e durar também. Já o extra brilho não, o extra brilho é só para poder dar um brilho a mais mesmo. Então hoje eu vou fazer a demonstração aqui para vocês usando o top coat da Colorama. Muita gente não gosta de usar top coat, que é normalmente esse mais roxinho, porque dizem que encolhe o esmalte e tudo mais. Então, mesmo se você não fizer a esmaltação americana no esmalte, no top coat é muito importante você tentar fazer essa esmaltação mais americana sem encostar ali na cutícula e para não precisar passar o palito, porque normalmente quando você faz aquele movimento ali do palito, que encharca bem assim mesmo a unha com o top coat, que acaba fazendo com que sua unha encolha. Outra coisa ruim de top coat que muita gente fala é sobre ele ser meio roxinho, né? E falam que altera a cor do esmalte. Eu passei sobre um esmalte branco corretivo e não alterou, ele continuou totalmente branquinho ali. Mas tem algumas marcas que alteram sim, então você só vai conseguir saber se vai alterar ou não testando. Eu tô mostrando pra vocês nesse vídeo os produtos que eu mais tenho usado atualmente, assim. Mas eu já usei vários outros top coats também, extra brilho e tal. Tenho também outros, então se vocês quiserem um vídeo só falando sobre o top coat e tal, deixem aí nos comentários, me contem o que vocês mais têm interesse em saber, que aí dependendo eu posso trazer esse vídeo aqui para vocês também. E a última dica que eu separei para vocês nesse vídeo aqui é aplicar os secantes para as unhas. Eu já fiz um outro vídeo aqui no canal também, vou deixar aí no bloco de informações para quem quiser ver. Fazendo uma batalha com secantes de várias marcas. Nesse outro vídeo eu comentei mais sobre esse produto, falei lá várias coisas que tá bem legal, que vale a pena vocês conferirem depois. Mas esse secante basicamente é para fazer, para poder acelerar bem mesmo a secagem do esmalte nas suas unhas. No caso eu escolhi aplicar esse da Vult, eu apliquei logo depois que eu terminei de passar o top coat. Eu fui lá e apliquei uma gotinha só sobre as unhas, porque ele seca as unhas em até 2 minutos. O top coat ele acelera a secagem, mas se você aplicar o secante vai secar ainda mais rápido. E esse então ficou o resultado da esmaltação completinha, com todas as dicas aí. Eu tentei falar bem rápido para o vídeo não ficar tão longo, mas eu acho que já ficou um pouco longo, porque eu tinha muita dica para dar, eu espero não ter esquecido de nada. E antes da gente terminar o vídeo, eu resolvi fazer uma demonstração de como que eu pinto minha outra mão também. No caso, eu sou destra, eu não sou canhota. E eu consigo também fazer a esmaltação americana na outra unha. A outra unha é um pouco mais difícil. E uma dica também que eu vou deixar aqui pra vocês é se caso vocês forem pintar a unha de vocês aí, comece sempre pela mão que você tem mais dificuldade. Você pinta, já dá até pra limpar os borrões ali, faz tudo na outra mão, pra depois sim você ir pra outra mão. Eu sempre faço isso quando eu vou esmaltar minhas duas mãos e assim eu consigo um resultado bem melhor e fica bem mais fácil também de pintar. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de avaliar ele pra mim. Deixem aí nos comentários se vocês curtiram as diquinhas, se vocês fazem alguma coisa diferente de mim. Me contem tudo aí nos comentários. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve e me segue lá nas redes sociais também para acompanhar as novidades que eu posto por lá. Então, por hoje é só e até a próxima.